agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é professora de esportes adaptados e iniciou o curling adaptado aqui no Brasil. Vamos conversar com a professora Tatiane Garcia. Professora, boa tarde. É um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, o prazer é todo meu estar podendo fazer parte desse canal, onde a gente propaga a inclusão, né, Felipe? Muito obrigada. O prazer é todo nosso em tê-la aqui no Espaço da Inclusão. Professora, primeiramente, eu vou pedir para que a senhora faça sua descrição, como nós temos muitos ouvintes deficientes visuais nos ouvindo nesse momento, vou pedir para que a senhora faça sua descrição. Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou a Tatiane, eu trabalho com curling cadeira de rodas, né? A gente começou do zero aqui em maio de 2022, sem nenhum atleta da modalidade, que é exclusiva para pessoas que utilizam cadeira de rodas, né? Eu iniciei como treinadora da modalidade, aí fui desenvolvendo, fui crescendo, fui captando pessoas interessadas, pessoas até que não faziam nenhuma atividade, exercício físico em casa. Consegui recrutar pessoas, consegui aumentar o volume de participantes no Brasil e hoje eu faço parte da coordenação esportiva dessa modalidade. Professor, o que levou a senhora a trabalhar com esse esporte aqui no Brasil? Olha, Felipe, desde criança eu via minha mãe lutando com meu irmão que tinha paralisia cerebral, né? Então eu via ela promovendo o movimento dele, então ela ia na ACD, fazia ecoterapia, hidroterapia. E eu falei assim, a minha missão de vida é eu crescer e trabalhar com pessoas com deficiência, né? Tentar aí proporcionar movimento, felicidade através do esporte, porque afinal o esporte é para todos. Então o meu irmão me ensinou muito na trajetória de vida dele. Por que a senhora decidiu pelo curling, já que era um esporte que até então ninguém conhecia aqui no Brasil? Isso, o esporte curling, né, para quem não sabe, é aquele esporte da vassourinha, né, para o pessoal do Olímpico. E eu comecei a fazer cursos, né? Eu sou profissional de educação física, sou pós-graduada. Eu sempre fui apaixonada por curling. E eu falei assim, tá, o curling da vassourinha, mas e as pessoas com deficiência, né? Cadê eles praticando essa modalidade aqui no Brasil? Isso me despertou curiosidade. Aí eu recebi uma proposta da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, né? Eu já tinha alguns cursos voltados a isso. E aí a gente conseguiu fazer essa parceria e hoje a gente conseguiu aí trazer, a nível de América Latina, só nós temos essa modalidade. Então a gente tem muito que trabalhar ainda para verificar outros países aí conseguindo desenvolver seu país nesse sentido. E a senhora, em cima disso, já fez contato com algum outro país para levar essa modalidade? Com certeza, né? A Argentina, porque assim, só para explicar um pouquinho, é muito difícil ter gelo aqui no nosso Brasil, né? Porque é um país tropical. Então, partindo de uma infraestrutura que só a gente iniciou o curling, porque o gelo ele é mais específico ainda do que um gelo de hóquei e de patinação. Então, ele requer maiores cuidados. E, assim, é um desafio, né, ter gelo num país tropical. Então, a Argentina conseguiu ter gelo e está iniciando agora o curling olímpico, né? Então, aí, com certeza, eles vão conseguir, através da nossa expertise, que a gente pode levar para eles, eu já entrei em contato com eles, eles conseguirem, então, desenvolver, né, no país deles e a gente ter ali o segundo país da América Latina com a modalidade. No caso aqui do Brasil, aonde que é treinado esse esporte no gelo? É alguma cidade específica? Sei lá, Campos do Jordão, que é uma cidade mais fria, geralmente. Como que vocês fazem? Não, a gente tem o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, que fica localizada no Morumbi, em São Paulo. Então, são as únicas 3 pistas de curling da América Latina, né? Atualmente, a gente parou um período ali para manutenção, mas a gente está com previsão de volta em junho desse ano, justamente aí vindo com força total. Então, a gente desenvolve campeonatos brasileiros, leva o atleta curioso, né? Apresenta a modalidade primeiro para a pessoa curiosa, verifica se ela se adapta, se ela gosta. E aí depois a gente vai estudar se a pessoa é elegível para a modalidade, né? Para poder então incluir
essa pessoa dentro do esporte aí ela conquistar, enfim, títulos nacionais para o nosso Brasil e até títulos internacionais, viu, Felipe? Além desse esporte para cadeirante, né, o curling, tem algum esporte que o deficiente visual pratica no gelo? Olha, Felipe, para mim o esporte é para todos, então ele deve praticar todos os esportes, independentemente da deficiência que essa pessoa vir a ter. Né? Então, a Arena Ice Brasil, ela tem uma equipe, então, Tati, meu sonho é patinar no gelo, mas eu não consigo, eu tenho baixidão, eu sou uma pessoa cega, ou eu tenho paralisia cerebral, qualquer deficiência que essa pessoa apresentar, para mim tem que ser para todos. Então, a pessoa ela tem que estar preparada, a pessoa lá da Arena Ice Brasil vai estar preparada para atender esse público e incluir ela no esporte, do Felipe. E só um adendo curioso também, como é difícil ter gelo no Brasil, eu e o meu amigo, parceiro, meu braço direito, Fabrício Paes, a gente criou no Brasil as primeiras pistas adaptadas indoor de curling, cadeira de rodas e para pessoas também com deficiência visual, né, baixa visão e etc. Ou totalmente cega. Então, o que a gente faz? A gente já recebeu esse público, a gente adapta isso através de sons e a pessoa consegue ali praticar a modalidade. Então, hoje, só eu e o Fabrício, pela empresa Ice Dream, Produções Esportivas, a gente tem essas pistas e a gente leva a inclusão para qualquer escola ou para qualquer lugar que essa pessoa ou empresa interessada nos contactar para poder chegar até o local. Tem algum representante desse esporte lá na Paralimpíada, representando o Brasil? Então, o curling, cadeira de rodas, Felipe, como eu falei, a gente iniciou em 2022, né? Os outros países já estão ali com 30 anos já em funcionamento. Então, a gente ainda está conseguindo conquistar o cenário internacional, tá? Atualmente, hoje a gente tem 2 atletas treinando com afinco fora do país. Inclusive, em junho, eles já vão para um treinamento na Estônia, fazer lá 60 horas de treinamento, junto com um treinador estoniano também de alto nível, que conseguiu conduzir a equipe da Letônia para os Jogos Paralímpicos agora, desse ano de 2026. Então, a gente está escalonando, né? A gente está criando a base, criando os projetos para isso um dia se tornar realidade. Então, nosso objetivo hoje é conseguir classificação para as Paralimpíadas de 2030. Né? A gente iniciou a modalidade recentemente, está investindo pesado para poder, então, a gente conquistar esse cenário. Então, não, atualmente a gente não tem nenhum atleta nas Paralimpíadas, justamente porque o curling cadeira de rodas no Brasil, né, mais conhecido como paracurling, ele está se desenvolvendo aí a princípio, tá? A cadeira de roda, é uma cadeira adaptada para isso ou uma cadeira normal? Então, isso que é o mais interessante, Felipe. A Federação Internacional de Curling, a World Curling Federation, ela coloca em sua regra que a pessoa interessada, aquela pessoa que vai disputar mundiais, né, que vai participar ou de competições nacionais brasileiros, ela pode utilizar a sua cadeira própria de rodas que ela utiliza no seu dia a dia, tá? Então, o esporte fica mais fácil e fica mais barato quanto a isso, tá? E é importante frisar que hoje a gente tem uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde qualquer pessoa que utilize cadeira de rodas ou tiver amputação ali, né, acima do joelho, ela pode procurar a gente, pode me procurar para a gente inserir ela na modalidade. E se ela tiver amputação e tiver prótese e não tiver cadeira de rodas, nós oferecemos esse material, a cadeira de rodas, né, para ela poder praticar a modalidade. Porque, de fato, a modalidade ela só é praticada na cadeira de rodas. Só para o pessoal entender melhor, seria mais ou menos igual o basquete, por exemplo, que dependendo da deficiência da pessoa, mas a pessoa tem que praticar a modalidade na cadeira. Exatamente, ela tem que praticar a modalidade na cadeira, né? Justamente essa é uma das regras, por isso que a gente até, é o nome mesmo da modalidade curling cadeira de rodas. Então a gente tem alguns atletas com amputação que eles têm prótese, eles não utilizam cadeira de rodas no seu dia a dia, eles vieram nos procurar, a gente viu que eles eram elegíveis para a modalidade e a própria confederação ali tem as cadeiras de rodas para poder ali emprestar para o treinamento desses atletas.
Essa questão da pessoa utilizar a sua própria cadeira, mas aí, por exemplo, para competição, não fica meio desigual a pessoa daqui utilizando uma cadeira mais simples e uma pessoa, sei lá, americana, por exemplo, utilizando uma cadeira mais sofisticada? Não fica meio desigual isso? Na verdade não, Felipe, porque a especificidade da cadeira de rodas é diferente da modalidade do basquete, que a cadeira tem que ser robusta, eles utilizam para velocidade, etc. No curling cadeira de rodas, a cadeira ela só vai servir para ficar parada em cima do gelo, né? E o que importa mesmo ali é um equipamento chamado bastão de entrega, tá? Esse equipamento que é o mais importante, porque eles só vão estar sentados na cadeira de rodas, achar ali uma posição ideal para o lançamento, frear essa cadeira de rodas, e aí a gente tem o que a gente chama hoje de assistentes de gelo, né, que é o IPA, mais conhecido como IPA, que ele faz a ancoragem para esse atleta. O que é isso? Ele vai segurar a cadeira para esse atleta, para essa cadeira não se movimentar na hora do lançamento. E aí sim ele consiga fazer a entrega da pedra, né, o lançamento da pedra de curling. Então, basicamente, a cadeira ela não tem influência sobre o resultado do curling. É mais precisão e técnica de lançamento. Tá? Uma curiosidade, essa pista de gelo que eles utilizam, em média, isso demora quanto tempo para ficar pronto? Depende do investimento que você vai ter, né, do projeto que você apresentar, mas obviamente tem que ter ali uma infraestrutura adequada para esse esporte. Eu não vou conseguir te responder com precisão porque eu não faço parte da equipe de engenharia de pista, mas eu acredito ali que uma boa empresa, a empresa Ice Dream ali junto com um engenheiro, ele consegue fazer o gelo que a empresa gostaria que fizesse, adaptar o curling em cadeira de rodas. Mas como a pista oficial ela tem 45 metros de comprimento por 5 de largura cada pista, eu acredito que aí em média precisa ir de umas 2 semanas ali trabalhando, adaptando o solo e etc. Mas isso, né, com custo baixo, né, o Felipe? Aí custos maiores ali envolve toda uma outra logística de engenharia, não vou saber te responder. Uma curiosidade, não sei se você saberia, e como fazer para essa pista, esse gelo, não derreter com o passar do tempo? Tá. E isso daí também envolve questões, né, técnicas de gelo, de montagem de gelo, mas a gente teria que ter o chiller, que é um equipamento que faz acontecer o gelo, né? Tem ali as serpentinas também, que eles colocam outros líquidos ali para poder fazer isso acontecer, deixar na temperatura ideal, e aí subindo também camadas de água para ir congelando, né? Mas basicamente ali, bem cruamente essa explicação para isso. Voltando no caso da pessoa com deficiência visual, a pessoa com baixa visão ainda consegue, mas no caso da pessoa cega, fica uma pessoa guiando ele, como que funciona? Sim, a gente consegue adaptar tudo, tá, Felipe? A pessoa cega e a pessoa com baixa visão e etc., falando de um esporte de alto rendimento, tá? De alto rendimento, para ser classificado junto à Federação Internacional de Curling, ela não é elegível para a modalidade. Mas isso não significa que ela não pode jogar a modalidade, né? Então não vai poder realmente participar da seleção brasileira, por exemplo, né? Ou a campeonatos nacionais. Mas eu quero conhecer, eu quero jogar, Tati, eu quero jogar na pista indoor, ou eu quero jogar no gelo. A gente consegue fazer com que essa pessoa tenha uma vivência, tenha uma experiência, e a gente consegue guiar essa pessoa, né, através, primeiro, de um simulador, que é esse da Slide Curve, que a Ice Dream possui. E aí a pessoa consegue entender como é que funciona a modalidade fora do gelo primeiro, depois ela vai para o gelo ali na Arena Ice Brasil, e aí a gente consegue, através de sinal sonoro, para a pessoa detectar aonde ela precisa lançar exatamente a pedra. Então a gente faz ou um sinal através de um apito, ou através de uma fala, aí a gente precisa conversar com essa pessoa, né, para entender qual seria o melhor sinal a ser feito, para ela poder conseguir lançar essa pedra no local ideal ali do esporte. No esporte de alto rendimento, o praticante dessa modalidade do curling para cadeirante, ele consegue praticar essa modalidade por quanto tempo, mais ou menos?
Então, não tem um tempo específico, tá? Até porque se você verificar com os outros países, tem pessoas com 70 anos praticando, 65 anos praticando. Então, não é uma modalidade onde tem uma faixa etária específica. Você é bom, você se dedica, é só isso que a gente precisa. Você comentou do técnico estoniano que está auxiliando vocês. Como que foi conseguir esse contato com técnicos de outros países para que os atletas daqui possam fazer esse intercâmbio? Com certeza. Através de mim mesma. Como eu disse, a gente não tinha nenhum atleta e se a gente tem força de vontade e paixão pelo esporte, a gente consegue tudo e o céu é um limite, viu, Felipe? Então, eu fiz um projeto para eles participarem do primeiro campeonato mundial, o Brasil. O Brasil foi representar fora, lá na Finlândia, pela primeira vez. E a gente foi criando networking. E o ano passado a gente participou de mais um campeonato mundial na Escócia. E a gente foi conversando com todos ali, todos os técnicos de todos os países, entendendo, fazendo parceria de onde a gente pode treinar, onde a gente consegue se desenvolver. E aí eu consegui esse contato do treinador, do Eric Liu, o nome dele, ele é bem famoso no esporte. E aí a gente conseguiu o WhatsApp dele, consegui convencer ele ali a treinar a seleção brasileira. E aí a gente está fazendo uma parceria maravilhosa com ele. Para quem não conhece muito dessa modalidade, quais são os principais países, assim, hoje em dia, que, vamos dizer, são os principais ganhadores da modalidade? O Canadá, ele é muito forte, Felipe, o Canadá é muito forte. A Grã-Bretanha está se destacando demais atualmente na modalidade também. A equipe da Letônia, né, também ganhou medalha pela Federação Internacional de Curling no Mundial ali de 2023, se não me falha a memória. Mas esses países são grandes potências ali do curling cadeira de rodas. Eu diria que o Canadá, Grã-Bretanha e Letônia são excelentes países aí no cenário internacional. Além do Fabrício e a senhora, já teve outros técnicos, outros professores de educação física voltados para as pessoas com deficiência que procuraram para aprender sobre a modalidade? Sim, através de mim também, Felipe, porque eu acho que isso tem que ser propagado, a gente precisa de braço, então eu abri um curso, né? Já fiz 2 cursos de introdução ao curling e ao curling cadeira de rodas. A gente recrutou mais profissionais de escolas, de educação física, curiosos, interessados. A gente administrou esses cursos e a gente conseguiu certificá-los. Então, sim, a gente formou mais profissionais e a gente, inclusive, esse ano, a gente quer formar árbitros nacionais, né? Tanto para o curling e para o curling cadeira de rodas, o para-curling. Então, em breve ali na Arena Ice Brasil, principalmente no Instagram Ice Brasil, em breve será divulgado as datas, né? E quem se interessar pode se inscrever e a gente vai ter um prazer ali de ter excelentes profissionais, quem sabe atuando do nosso lado aí futuramente. A senhora tem ideia, mais ou menos, de quantos profissionais hoje do paradesporto estão adaptados aí para esse esporte? Não, hoje, como eu falei, a gente, na verdade, eu e o Fabrício, nós somos os únicos da América Latina ali a atuar com isso, né? A atuar diretamente com o curling cadeira de rodas. Então, assim, é uma modalidade inédita, é uma modalidade que começou do zero. Eu já tive um outro parceiro que trabalhou com a gente, mas depois ele foi trabalhar com outras coisas, mas também esteve do meu lado no processo, é o Vinícius Fraga. Então, hoje, atualmente, quem tem autoridade para falar sobre isso, que trabalha diretamente com isso, é eu e o treinador Fabrício também, que foi, inclusive, um dos meus alunos desse curso que eu abri e que a gente recrutou ele viu que ele se destacou ali e ele hoje trabalha do meu lado, meu braço direito, e a gente quer formar mais profissionais justamente para isso, porque a modalidade está começando a crescer e se desenvolver e a gente precisa propagar isso. Que legal. E como é que foi a receptividade em relação ao Comitê Paralímpico Brasileiro, já que são modalidades diferentes?
Na verdade, a gente conversou com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro entende essa modalidade, ele conheceu essa modalidade, e a gente falou que faria isso acontecer. Então, a gente primeiro começou sem patrocínio, sem nada, né, só recrutando pessoas, apresentando a modalidade, fazendo o primeiro campeonato nacional. Aí, a partir de então, a gente já tinha uma autoridade de falar, olha, comitê, a gente quer fazer esse esporte crescer, você consegue nos ajudar? O Comitê Paralímpico Brasileiro, maravilhoso que respeito muito o trabalho das equipes, do profissionalismo do CPB. Para mim, hoje, é a maior instituição que apoia e que desenvolve pessoas com deficiência, né? Eles têm um centro de referência também para o mundo inteiro. Então, com certeza, ali ele não fez algo diferente, senão abraçar a causa e nos apoiar, né? E a questão da imprensa? Vocês já tiveram campeonatos, você falou do Mundial que foi aqui no Brasil, campeonatos... Não, Felipe, o Mundial foi lá fora, né? Na Escócia, na Finlândia, a gente faz campeonato brasileiro. Aqui em São Paulo. Ok, e já teve transmissão por parte de alguma emissora, Sport TV, alguma emissora que possa ter acompanhado? Então, primeiro a gente começou, mais uma vez, é recente, a gente estruturou isso com o canal Olímpico primeiro, e a gente está tentando fechar alguma parceria agora com a TV, com a Cazé, ou com o Sport TV, a gente está tentando ainda, né? A gente teve um parceiro chamado Luquinic Produções, onde ele conseguiu ali instalar altas câmeras potentes ali para ele conseguir através disso também fazer e fechar uma parceria com outros canais, com outras emissoras, e agora a Luquinic Produções, passando esse sinal para essas mídias, para essas fortes mídias, a gente entende que a gente vai conseguir recrutar muito mais pessoas do que a gente já tem. Então esse é o objetivo daqui para frente, Felipe. Quais foram os outros esportes que você teve contato em relação a paradesporto? Então, eu trabalhei, na verdade, como eu disse, eu acompanhei meu irmão desde pequeno, e aí meu sonho era trabalhar justamente com um esporte seja de alto rendimento ou de base. Então, na verdade, eu dei muitas aulas de natação, dei aulas também de basquete, dei aulas em escolas e centros esportivos. Então, assim, eu tive o prazer de trabalhar, né, com pessoas deficientes nesses outros cenários, dessas modalidades. Então, o curling cadeira de rodas realmente foi um sonho concretizado, que aquela menininha que assistia desde pequena na TV está trabalhando com esse esporte agora, é um sonho realizado de fato. Muitas vezes a gente pergunta aos professores de educação física, fala, tenho um aluno com deficiência, mas tenho dificuldade para adaptar um esporte ou uma aula para ele, às vezes acaba deixando esse aluno meio à margem da aula. Como que você vê isso? O que você vê de positivo nessa questão de como tornar a aula acessível? Então, sempre dá, viu, Felipe? Eu sei que é um desafio, né? Muitas vezes um professor é um único ali na sala de aula, às vezes com uma sobrecarga de muitos alunos, né? De 40 alunos, depende da escola onde ele trabalha, né? Mas é um desafio grande, eu acredito que ele precisaria de um apoio ali, de um assistente até mesmo. Só que, não vou dizer que é fácil adaptar, só que você consegue incluir esse aluno, você deve incluir esse aluno. Então, primeiro é buscar conhecimento, né? É verificar até com a direção da escola, fornecer esses cursos para esses professores até atuarem. Porque muitas vezes o professor não tem esse conhecimento também de como fazer, de como adaptar. Então, se a escola se preocupa com isso, né, fornece esse acesso a esse curso para esse professor, eu tenho certeza absoluta que esse professor vai tornar essa aula aí adaptável, vai entender como buscar materiais adaptados, onde todos conseguem participar. Não é excluir, deixar um de lado e os outros fazendo a educação física. Tem que incluir a todos. Mas o professor, ele precisa de um apoio da escola, ele precisa ali que a escola apoie ele a obter mais conhecimentos nesse sentido, né? E o professor, sendo curioso e indo atrás, ele consegue até ele mesmo desenvolver ferramentas, né? Como eu disse, a gente não tinha ferramentas de curling indoor, né, aqui no Brasil. Eu fui atrás, o professor Fabrício foi atrás, a gente conseguiu
conseguiu desenvolver. Então, assim, tem que entender que o esporte é para todos, isso tem que estar na essência de todo ser humano. E aí eu tenho certeza que as coisas mudam. Então, levando em consideração que hoje em dia fala-se cada vez mais na questão da inclusão escolar, o professor não deveria vir com isso mais, vamos dizer assim, com a preparação maior já do campo universitário? Com certeza. Teria que vir, né? A gente sabe que não é essa a realidade. Eu sei também, porque eu realmente tive na época da faculdade, a gente teve ali apenas um semestre ali de aula adaptadas. Eu tive um excelente professor, inclusive. O professor, ele começa desde a base, né? Então, assim, eu lembro que o meu professor de adaptada, ele fez a gente ficar vendado, Felipe, e andar pelas ruas de São Paulo, tá? E ele fez a gente ter essa experiência, ele fez a gente sentir, né, as pessoas que conseguem ver como que é não enxergar numa cidade de São Paulo. Então, assim, o mundo ele não é adaptado e deveria ser, né? Deveria se pensar no coletivo. Então, eu acredito que não só o professor deveria vir preparado da universidade, a gente tem muita coisa para mudar de forma global mesmo quando a gente fala em inclusão, né? Uma Olimpíada, que é um tanto quanto diferente também, mas que nem todo mundo conhece, é a Surdo-Olimpíada, né, que eles também fazem entre eles, que é a Olimpíada voltada para pessoas com deficiência auditiva, né, a Olimpíada do Surdo. A senhora já teve algum tipo de contato alguma vez com esse público? Não, Felipe, infelizmente não, mas confesso que gostaria de conhecer e gostaria de me aproximar mais disso. É uma pena que eles não praticam também a Paralimpíada. Eles optaram por fazer uma Olimpíada à parte, né? Então, eles acabam meio que... Eu acho que eles mesmos se excluem um pouco, né? Mas aí foi uma opção deles. Não deveria, né? Eu acho que deveria dar mais visibilidade ainda, né? A gente vê isso também, infelizmente, na questão das próprias Olimpíadas mesmo, né? A gente vê uma certa diferença das mídias, né? Propagando muito mais, falando muito mais sobre as Olimpíadas do que das Paralimpíadas. Isso de verdade me entristece um pouco, mas eu acredito que se a gente tem pessoas que querem lutar para dar essa igualdade, a gente consegue, Felipe. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas se a gente é apaixonado e a gente não desiste, um dia a gente vai transformar essa realidade. A senhora considera que daria para fazer no mesmo momento a Olimpíada junto com a Paralimpíada? Você tem que fazer uma para depois fazer outra? Olha, eu não sei te responder sobre isso, mas eu acho que deveria encontrar alguma solução de dar a mesma visibilidade, né? Não sei se daria ou não, até porque eu nunca organizei um evento desse porte, mas eu acredito que a gente deve se estudar uma possibilidade de estar mais incluído, né? Do que ter uma separada depois da outra. Como que a gente conseguiria de unificar isso para dar a mesma visibilidade que a gente dá para uma para outra também, entendeu? O fato de vocês serem os pioneiros na questão do curling adaptado, já tiveram algum contato da Secretaria Nacional de Esporte, o próprio Ministério do Esporte? Vocês já tiveram um contato relacionado a isso? Lá no começo de 2022, a gente estava com o Ministério do Esporte ali nos auxiliando ali num projeto que a gente estava desenvolvendo, que era esse início, né? Mas aí depois a gente não teve mais, referente ao curling em cadeira de rodas, mas a gente está tentando, né? A gente está tentando de todas as formas ali buscar novos parceiros, novos patrocinadores, para a gente ter mais apoio. Porque afinal, para você ter resultados de alto rendimento, você precisa treinar em altos centros de treinamentos de referência, né? E esse esporte, Felipe, ele não é um esporte barato, né? Então, realmente, a gente está tentando, vamos ver se a gente vai conseguir ali aderir mais parceiros, tá? Mas, por enquanto, não, a gente só está com o Comitê Paralímpico Brasileiro. E livros? A senhora já pensou em escrever até para que outras pessoas tenham acesso, tenham uma biografia, alguma coisa assim? Com certeza, eu estou desenvolvendo, na verdade, um livro sobre isso, sobre o curling, para poder explicar, para poder publicar. Eu já estou em andamento com esse livro. Atualmente a gente tem um livro, chama Ciência do Curling,
em português, o primeiro livro em português, né? O autor é o Boris Seidel, e ele foi também uma das pessoas que me formou nesse sentido, porque eu fiz um camp com ele de treinamento, apoiado pela Confederação Brasileira de Desporto no Gelo. A duração desse camp foi, em média, uns 10 meses. Então, eu tive ali esse contato direto com esse treinador austríaco. E, a partir disso, ele desenvolveu já esse livro em português, que todo mundo consegue acessar ali através da Amazon. Chama Ciência do Curling. Mas um livro propriamente assim, voltado para o curling adaptado, ainda não tem? Então, ele fala sobre os dois. Ele fala tanto do curling cadeira de rodas, como o curling tradicional, o curling olímpico, né? Mas o meu livro que eu estou escrevendo hoje, ele é só voltado ao curling cadeira de rodas, ao para-curling. Ok. Professora Tatiane Garcia, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua atenção, sua gentileza aqui com o nosso programa Espaço da Inclusão, que esse ano completará 13 anos de existência. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais e deixasse seus contatos, por gentileza. Claro. Eu que agradeço, Felipe, primeiramente. É um prazer enorme ter voz num canal que dá voz às pessoas. Então, eu que agradeço imensamente, tenho a honra aqui de estar do lado de feras como você e podendo propagar aí o curling cadeira de rodas para quem estiver interessado. Por favor, pode entrar em contato comigo, Tatiane Garcia, tá? Pode acessar também através do meu telefone, que eu consigo ter um contato mais próximo, que é o 11 98715 3673. Ou conhecer um pouquinho mais do trabalho do centro de treinamento que os atletas do curling cadeira de rodas treinam, que é ICE Brasil, né, no Instagram. E aí, com certeza, entra em contato comigo e a gente vai conseguir direcionar essas pessoas para conhecer mais a modalidade de pertinho. Ok, conversamos com a professora do curling adaptado, Tatiane Garcia, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.